mentais. Além disso, para determinado tipo de pessoa, ela serviria como autocompensação psicológica. Essa hipótese, que nasce e morre como hipótese, seria ilustrada com o caso de um mecânico de meia-idade que durante 8 anos manifestava o fenômeno da psicoscopia. Qualquer fenômeno da psicoscopia. Qualquer hora do dia, mais especificamente ao anoitecer, ele via sua própria imagem regendo uma orquestra. O duplo era do tamanho normal, corpo inteiro e não apenas o busto, como é mais frequente, e usava roupas de mecânico. Aí se configuraria um caso, segundo imaginaram os especialistas que dele tiveram conhecimento, de autocompensação, uma vez que, argumentam, o mecânico sempre fora um apaixonado pela música, alimentando, sempre, o desejo incontrolável de ser maestro, o que ele não seria, de modo nenhum, possível, levando-se em conta o seu modus vivendi. Elemento espiritual. Outros sinais que tipificam os casos de psicoscopia. No curso do fenômeno, algumas pessoas sentem frio, enquanto outras são presas de indefinível apatia, tristeza, e profundo desânimo, como se perdessem uma quantidade muito grande de energia vital. Ademais, o duplo se apresenta, normalmente, com uma aparência diáfana, conquanto se tenha notícia, de casos em que as imagens vistas em cores, e, o mais intrigante, mormente os duplos, na maioria das vezes, repitam os gestos de sua matriz. Já houve casos em que eles demonstraram possuir movimentos independentes, como por exemplo, aconteceu com o mecânico de meia-idade. Sem todas essas histórias fantásticas há algo a aprender, elucida Kardec. Há também muito para se pôr de lado, inclusive a parte relativa à lenda. O Espiritismo, longe de fazer-nos aceitar cegamente, nos ajuda a separar o verdadeiro do falso, o possível do impossível, com o auxílio das leis que nos revela, referentes à constituição e ao seu papel do elemento espiritual. O que é impossível, de start, não apressemos a rejeitar, a prioridade de tudo aquilo que não compreendemos, porque muito nos falta, na verdade, para conhecer todas essas leis, e porque a natureza ainda não nos revelou todos os seus enigmas. O mundo invisível é um campo de observação ainda novo para nós, a despeito de mais de um século de espiritismo, e seria notória presunção pretender-se haver sondado, e desvendado, todas as suas profundezas. Não obstante há fatos dos quais a lógica e o bom senso, bem como as leis conhecidas, demonstram a sua impossibilidade material. Cita-se como exemplo o caso relatado na Revue Spirit, fundada por Kardec em janeiro de 1858, relativa ao mês de fevereiro de 1859, sob o título, Meu Amigo Irmão. Tratava-se de um jovem alemão da alta sociedade, delicado, amável e de caráter íntegro que, todas as tardes, ao pôr do sol caía em um estado de morte aparente. Durante este período, o seu espírito despertava numa região antípoda, na Austrália, no corpo de um bandido malvado, que acabou sendo enforcado. Supondo-se a possibilidade dessa dualidade corporal, o mesmo espírito não pode ser, alternadamente, durante o dia, em um certo corpo, um homem de bem, e à noite, um outro corpo, um malfeitor. Dizer que o Espiritismo crê em tais histórias, é mostrar que não o conhece, pois ele fornece os meios para provar o absurdo. Mas, no mesmo tempo que ele demonstra o erro de uma crença, prova que ela muitas vezes se baseia em um princípio verdadeiro, desvirtuado ou exagerado pela superstição. Fatos incontestáveis. A questão, muito interessante dos homens duplos, segundo o pensamento kardeciano, foi até aqui relegada a segundo plano pela própria ciência espírita, a falta de documentos suficientes para sua total elucidação. Estas manifestações, por mais estranhas que sejam, por mais incríveis que pareçam, à primeira vista, sancionadas pelos relatos dos mais importantes historiadores da Antiguidade e da Idade Média, confirmadas por acontecimentos recentes,
anteriores ao advento do espiritismo, ou contemporâneos, não podem de modo nenhum ser postas em dúvida. O Livro dos Médiuns e a Revista Espírita, em numerosas passagens, confirmam sua existência de maneira incontestável. A exteriorização da sensibilidade. O Dr. Alberto Seabra, em uma de suas magníficas obras, estabelece fecunda interação entre a expressão criada pelo Barão de Reichenbach e a exteriorização da sensibilidade. Afirma o Dr. Seabra, preliminarmente, que a existência do OD é uma realidade objetiva, de um fato que não pode ser desprezado por nenhum observador imparcial livre da escravidão do oficialismo científico. Conhecido desde longínquas eras pelos indianos e pelos egípcios, o OD tem sido diversamente designado. Pitágoras chamara-o de carro da alma, os antigos magnetizadores conheciam-no pelo nome de fluido magnético. Na Idade Média, era o espírito vital. Outras denominações se sucederam de Paracelso e Mesmer, até Kardec, W. Crookes e Charles Richet, que o chamou de ectoplasma. Viu-nos sensitivos, sentem-nos sonâmbulos, que também lhe percebem o gosto agradável na água magnetizada. O estado chamado de relação entre o magnetizador e o sonâmbulo, esclarece o Dr. Seabra, é um fenômeno ódico, como ódica é, em geral, toda manifestação física do mediunismo. Acresce, ainda, que o se exterioriza e leva consigo a sensibilidade do indivíduo. As experiências do Coronel Albert de Rochas o provam. Repetiu-as o Dr. Paul Joire, presidente da Sociedade Universal de Estudos Psíquicos, Société Universelle d'études Psychiques, autor do livro Psychica and Supernormal Phenomena, 1916. Ainda Paul Joire fora um dos mais importantes colaboradores do Jornal do Magnétisme et do Psichisme Experimental, que teve como editor Henri Durville. Em certas pessoas magnetizadas, a sensibilidade afasta-se do corpo físico e emigra para as camadas ódicas, que lhes são externas. O fato se processa do seguinte modo: a primeira camada que se forma é muito tênue, e traça a 3 ou 4 centímetros da pele do sensitivo os seus contornos corporais. Depois, em torno dessa primeira camada, novas camadas equidistantes, delas separado umas das outras até 2 ou 3 metros de distância, sucessão em que se entrecruzam. Se a magnetização é levada mais longe, operada com maior profundidade, tais camadas reúnem-se então em 2 polos, um à direita e outro à esquerda, polos esses que, finalmente, por sua vez também se reúnem e formam o duplo do sensitivo. A verdade é que os casos de desdobramento, de bilocação, são manifestações superiores do duplo. Formas pensamento. Após a morte de Helena P. Blavatsky, em 1981, os seus discípulos C.W. Leadbeater e Uni Bensant deram a lume o livro Thought Forms Forma Pensamento, lançado, no Brasil, pela editora Pensamento. As pesquisas dos dois teosofistas partiram dos trabalhos do Dr. Hippolyte Baraduc, na expectativa de confirmar, como realmente confirmaram, as informações colhidas através da vidência. Os pensamentos e emoções, irradiados por uma pessoa, manifestam-se em determinadas formas e cores. Observou-se que o conteúdo moral dos pensamentos determinava as formas: ódio, amor, felicidade, agressividade, medo, frustração. Cada sentimento produzia a imagem distinta, específica. Leadbeater e Uni Bensant concluíram que as pesquisas que realizavam poderiam revolucionar a ciência que, finalmente, poderia envolver-se no estudo sobre os fenômenos psíquicos. Mas, a ciência jamais se interessou por esse tipo de pesquisa, salvo isoladas investigações, algumas notáveis, a cargo de cientistas do porte de T. Fukui, o francês comandante da JET e o alemão Albert
os dois últimos notáveis experimentadores no campo da ectoplasmia. Por volta de 1910, o Dr. Fukurai realizou uma série de experiências com um grupo de médiuns. Solicitava que transferissem símbolos da escrita japonesa para uma chapa fotográfica, usando tão somente a força do pensamento. O método do Dr. Fukurai antecipava, em anos, o que seria utilizado com o sensitivo americano Ted Sirius. Considerava-se, assim, o pensamento como uma forma de energia, que conseguia imprimir nas chapas fotográficas, diretamente, imagens e signos. O êxito dessas revolucionárias experiências não conseguiu, porém, sensibilizar os setores ortodoxos da ciência oficial. Houve, até acerba reação ao trabalho do Dr. Fukurai, por parte de seus colegas da Universidade Imperial de Tóquio. A ignorância, o preconceito, o espírito de sistema, e a velha e perniciosa inveja sempre se constituíram obstáculos aos avanços científicos. Na atualidade, o estudo dos fenômenos psíquicos, promovido pelos encarnados, vivos, e desencarnados, mortos, tem avançado consideravelmente. Criaram, até, em laboratório o termo psi, retirado da letra grega de igual nome, por Toulezio e Isner, para designar qualquer espécie de conhecimento que se não coaduna com as leis científicas usuais. Estabeleceram uma divisão. Psi-gama, ou mentais. Psi-kappa, ou físicos. Em 1969, dezembro, a American Association for the Advancement of Science aceitou a filiação da Parapsychological Association. O fato representa o coroamento de longa e penosa luta desde os tempos gloriosos das pesquisas psíquicas. Tem-se como provada a realidade dos fenômenos de telepatia, da clarividência, da precognição e da psicocinesia. Mas, devese fazer justiça ao mestre Allan Kardec. Ele foi o responsável direto e consciencioso de todo o processo de investigação em torno do homem e da alma, a partir do momento em que lançou, em Paris, o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. Hector D'Urville, 1848 a 1923, continuador da obra do magnetizador Barão do Potete, realizou extraordinárias experiências sobre o desdobramento espiritual. Escreveu uma obra clássica a respeito do magnetismo, de parceria com Paul C. Jagot. Certa ocasião, uma médium levada, por Hector D'Urville ao estado sonambúlico descreveu o seguinte: a paciente pensa, o médium lê. Não posso ouvir a sua voz, mas vejo seus pensamentos como espécies de raios de luz saindo de seu cérebro. Eles emanam de sua própria alma. Nós, almas livres, conseguimos ver com incrível facilidade as vibrações que a alma emite, através do organismo físico, ao pensar. Eis por que motivo almas mais adiantadas podem ler nossos pensamentos, a eles reagindo conforme o teor de que os mesmos se revestem. Em escala menor, é claro, pode-se identificar o fenômeno da natureza. Cleve Baxter, pioneiro da moderna pesquisa sobre o comportamento dos vegetais, admite que eles possuem, ainda que a nível primário, um tipo de percepção cujo mecanismo é uma incógnita. Após uma série de demoradas experiências, Cleve Baxter, com o seu polígrafo, começou a ter acesso ao fantástico universo emocional das plantas. Constatou que uma planta doméstica, às vezes, escolhe uma pessoa que se encontra na sala e começa a produzir, no polígrafo, um padrão gráfico que produz, à perfeição, as batidas cardíacas da pessoa tomada como modelo. As plantas sabem quando devem encenar um desmaio estratégico. Quando um cientista canadense visitou Baxter, para observar as suas experiências, as plantas não se manifestaram. Enquanto o pesquisador estrangeiro permaneceu no ambiente, as plantas não se prontificaram a cooperar. Percebendo que algo determinara o procedimento das plantas, perguntou ao canadense se seus trabalhos, de algum modo,
envolviam violências contra as plantas. A resposta deixou-o espantado. Não, eu as levo ao forno, a fim de obter o seu peso seco para análise. Pouco tempo depois da partida do visitante, as plantas retomaram as suas surpreendentes manifestações. O tema é, sobretudo, fascinante e perturbador, e não adianta apelar-se para os já surrados rótulos parapsicológicos. Eles não explicam coisa nenhuma. Admitindo-se que as revelações de Lead Beaterium Nibensante não se sustentam na ilusão, devendo ser tratadas como autênticos fenômenos, deve-se concluir que as formas pensamento que ambos viram são compostas de uma matéria sutil, capazes de se movimentar. Vejamos o que esses expoentes da teosofia informam a respeito. Se os pensamentos de alguém estão concentrados em outra pessoa, a forma criada por tais pensamentos dirige-se na direção dessa pessoa. Se os pensamentos de alguém estão concentrados no próprio iminente, então eles ficam circulando à sua volta, sempre prontos a influenciá-lo. Ele finaliza: o homem viaja pela vida dentro de um invólucro de pensamentos que ele mesmo cria. Alguns cientistas, ao longo de suas pesquisas, perceberam que existe uma inquestionável relação entre o pensamento e a matéria. O físico Niels Bohr chegou a afirmar que se quisermos interpretar corretamente a mecânica dos quantas, suas experiências, e seus paradoxos, temos de aceitar o pensamento como uma ação puramente física. Einstein, por sua vez, admite que do conceito de que a matéria é um fantasma eletrônico, até a ideia de que o pensar é uma imagem-pensamento que se materializa, não existe um grande passo. Há algum tempo, o físico Marcel Vogel, da Califórnia, realizou experiências utilizando-se métodos espectrográficos, destinados a medir uma sequência de pensamentos concentrados, e expressar os resultados graficamente. Vogel publicou os resultados de suas notáveis e revolucionárias experiências em 1973. Vem-se observando, pois, que os fenômenos antes estudados e praticados pelo ocultismo, constituem objeto das preocupações dos grandes cientistas, que não medem esforços para penetrar-lhes a natureza íntima de seus mecanismos. Na verdade, o que antes andava ao terreno da superstição é matéria de laboratório. Afinal de contas, a fenomenologia espiritual tem a sua gênese na própria lei natural. E o pensamento é, nada mais nada menos, que a expressão do ser espiritual quer esteja vivenciando uma existência corpórea ou incorpórea. Ambos, como afirmou Allan Kardec, têm condições de provocar idênticos fenômenos dependendo das circunstâncias ambientais. Fotografia de formas pensamento. Na década de 1960, sai a lume a obra The of Theories de autora do Dr. Julius Eisenburg, professor da Universidade do Colorado. O livro é um resumo dos testes realizados com o sensitivo Theories nos laboratórios da Universidade de Colorado, quando se conseguiu uma série de fotografias de formas pensamento, Thought-Forms. O Dr. Julian Eisenburg, ao publicar os resultados de suas pesquisas, refere-se a vários cientistas que estiveram com ele na obtenção das fotografias. O depoimento do ilustre professor da Universidade do Colorado, diante das evidências, assume uma importância capital, igualando-se àquele testemunho de Sir William Crookes quando pôs em risco a sua reputação, para enunciar, baseado em provas irrefutáveis, a imortalidade da alma e a possibilidade de sua intervenção no mundo corpóreo, sob multifacetados aspectos. O controle científico das experiências. No início de sua faculdade psíquica, Teixeirius costumava empregar um cilindro de papel mata-borrão que mantinha em torno das lentes apontadas para seu rosto. Na experiência com o Dr. Julius Eisenburg, essa prática foi posta de lado. Constatou-se que as fotografias podiam ser obtidas até com as lentes cobertas, tanto a câmara nas mãos do sensitivo quanto na de qualquer um dos investigadores. Para evitar qualquer tipo de fraude, além de meticulosamente examinado
Ted Sirius era confinado a um aposento e a câmara em outro ao lado. Mesmo assim, os resultados eram fantásticos. O Dr. Eisenberg chegou a mergulhar o sensitivo em uma banheira de mercúrio, o que não impediu que fatos notáveis fossem obtidos. É bem possível que mais surpreendente resultado tenha sido alcançado sem o auxílio da câmara. Sirius se concentrou em uma parede lisa e a imagem surgiu, com muita nitidez, à vista de todos os pesquisadores. A maioria das chapas, entretanto, após a revelação, se apresenta em branco, o que constitui um mistério, especialmente quando o rosto de Sirius está voltado para a lente e, certamente, deveria surgir na chapa impressionada. Mas, isso jamais aconteceu. As chapas ou surgem brancas ou revelam as inusitadas e inesperadas imagens que intrigaram, e ainda intrigam, os pesquisadores, mesmo aqueles mais céticos. Uma das explicações sobre o não aparecimento nas chapas do rosto do sensitivo é que as lentes são, sempre, focalizadas para o infinito. Durante a prova, Sirius fixa os olhos nas lentes e facilmente espera até que veja a imagem se formando. Enquanto isso, tem a impressão de que algo está sendo desenhado em sua testa. É justamente nesse momento que a chapa é batida. Grande parte das fotografias psíquicas mostra sombrios quarteirões de cidades. Numa das mais notáveis é visto o imponente edifício da Casa Branca, residência oficial dos presidentes norte-americanos em um ângulo que só poderia ser tomado com auxílio de um helicóptero, o que seria impossível diante da extrema segurança que é submetida. Algumas fotografias mostram interiores e exteriores de construções antigas, outras revelam torres, edifícios, pontes, tais como foram planejados, mas que ainda não foram construídos ou se encontram em fase de construção. George Topa escreve, o que se segue, no jornal inglês The People 1968. Tinham sido batidas 5 chapas sem resultado. Sirius pediu-nos desculpas com humildade, mas, na sexta, Cousins, técnico fotográfico, teve uma exclamação: conseguimos! O resultado era uma brilhante panorâmica de uma grande cidade, tal como se tivesse sido batida em um ponto alto. Arranha-céus, uma rodovia e objetos meio apagados, que poderiam ser carros. Nos dias que se seguiram tentamos identificar o local. Por fim descobrimos, era uma parte da cidade de Dallas, no Texas, com a diferença que, na foto, havia 3 prédios ao fundo e em Dallas existem apenas 2. O terceiro está ainda em construção. Embora as pesquisas psíquicas tenham sido opulentas a partir da segunda metade do século XIX até a nossa época, não se pode afirmar, convictamente, que a ciência reconhece a realidade do fenômeno psi. Entretanto, deve-se louvar a posição de certos cientistas, e várias partes do mundo, que têm admitido analisar, em laboratório, as complexas facetas do monumental problema. Em Leningrado, Rússia, por exemplo, o professor Eli Vasiliev tentou demonstrar, há mais de uma década, que psi não é um fenômeno eletromagnético, ao realizar experiências de sugestão telepática com pessoas hermeticamente fechadas, em gabinetes isolados com chumbo. A verdade é que a natureza do psi é grande desafio da ciência, na modernidade. Não seria justo, no momento em que as pesquisas sobre a alma atingiram um grandíssimo e inequívoco estádio de veracidade, que se evoque a ideia de que tudo tem origem no subconsciente, como uma entidade distinta e poderosa, que tudo sabe, tudo faz, tudo determina. Queiram ou não queiram, os investigadores do fenômeno psi somente poderão encontrar a gênese de toda a existência da alma, que atira tanto no plano físico, encarnada, quanto no plano transfísico, desencarnada, suscitando fenômenos análogos, embora operando basicamente, em dimensões específicas. Os organismos vivos são campos de energia. As pesquisas realizadas, com absoluto sucesso, pelo casal Kirlian para confirmar, por sua vez,
Aquelas outras desenvolvidas pelo professor Alexander Gurvitch, 1876 a 1945. Desde 1912 que o professor Gurvitch se ocupou, na Rússia, com a morfogênese. Ao longo das pesquisas sobre a divisão celular das plantas, ele observou que as células de uma raiz de uma cebola eram estimuladas em um determinado ponto para aumentar a divisão celular, quando a ponta da raiz de uma outra cebola era direcionada para aquele local. Foi constatado o mesmo efeito em diferentes tecidos de plantas e de animais, chegando-se à conclusão de ter sido identificado o que se rotulou de radiação mitogênica. Objetivando eliminar qualquer interferência de ordem química, o professor Gurvitch colocou as cebolas em separado em pequenos vidros. Quando ele usava vidro de vidraças comuns, o efeito não acontecia. Entretanto, quando usava o quartzo, a divisão celular continuava a ocorrer. No princípio, o pesquisador russo imaginava que a radiação era puramente biológica, porém, observando com maior detalhe, verificou de que se tratava de ondas eletromagnéticas. Com o passar do tempo, descobriu que a energia que estrutura e regula todos os seres vivos é eletromagnética. A verdade, porém, é que o professor Gurvitch estava muito à frente de seu tempo, como, aliás, acontece com os grandes pioneiros. E suas teses sobre o funcionamento das células vivas nas décadas de 1920 e 1930, vêm sendo reativadas por seu patrício, o Dr. Ilya Prigogine, ganhador de prêmio Nobel pelas pesquisas que realizou em torno dos biofótons. Paralelamente, um outro notável investigador, o biólogo inglês Rupert Sheldrake, empreendeu estudos sérios a respeito dos campos mitogenéticos. Deve-se, no entanto, fazer justiça a um cientista e investigador psíquico alemão, o Dr. Hans Driesch, 1867-1941, que foi o primeiro a demonstrar que os organismos vivos são, na verdade, campos de energia. Mas, para o Dr. Driesch, essa energia que existe nos bastidores da criação das formas, deveria chamar-se Entelec, princípio vital imaterial e regulador, já, anteriormente, referido por Aristóteles e W. Goethe. Contudo, fora Alexander Gurvitch o primeiro a admitir que lidava com um campo magnético, descrevendo e demonstrando existir uma radiação correlata nas células. As conclusões de Gurvitch seriam depois confirmadas pelas pesquisas levadas a efeito pelo Dr. Denis Gabor, Prêmio Nobel de Química, em 1928. Mas as investigações em torno dos biofótons entraram em declínio e, praticamente, desapareceram, pelo menos no Ocidente, em virtude, entre outros motivos, da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, as pesquisas prosseguiram no leste europeu, daí decorrendo a descoberta da máquina Kellyan e o trabalho surpreendente do Dr. V.M. Nuzia sobre o corpo bioplasmático, bem como de várias incursões científicas às questões bioenergéticas. Após o conflito mundial, procedeu-se a uma espécie de renascimento das pesquisas iniciadas por Gurvitch. As correntes dos fótons foram fotografadas, graças a sofisticados instrumentos. Utilizou-se do fotoampliador para analisar a luz encontrada na célula de organismos vivos. Nesse campo, destacam-se as figuras dos biofísicos italianos Colli e Fastini. Nos idos de 1954, eles chegaram à conclusão de que várias sementes de plantas irradiam luz, que é desde o verde ao vermelho do espectro. Deve-se observar, todavia, que a despeito de tantas e avançadas conquistas nessa fascinante pesquisa da vida, em suas amplas e profundas implicações, não se chegou a um entendimento justo e real do significado da radiação biofotônica. Na verdade, a ciência ainda pretende explicar a vida tão somente à luz da bioquímica. Ademais, as pesquisas dos cientistas da ex-cortina de ferro, no que se refere à radiação biofotônica, não foram acolhidas pelos seus pares do Ocidente, que não acreditam que essa radiação,
porque fraca, jamais poderia ter qualquer influência biológica. Na década de 70, desponta o nome do biofísico alemão Fritz Albert Popp, da Universidade de Marburg. E ele concluiu, depois de acuradas pesquisas, que a renovação das células no homem e no animal só poderia ser transmitida se existisse uma comunicação, operando à velocidade da luz entre todas as células. Isto quer dizer que todas as células são sempre avisadas da morte de uma célula e não apenas a substituta. Popp, a essa altura, tomou conhecimento das experiências do professor russo Kazanachev, que demonstrou que as células vivas trocam informações biológicas no campo ultravioleta, através dos fótons. Em suma, ondas eletromagnéticas. Ao mesmo tempo, soube do trabalho desenvolvido por Alexander Gurvitch. A partir daí, ele sentiu-se vivamente estimulado a prosseguir em suas complexas pesquisas, perguntando-se, porém, quais as consequências da existência da luz no organismo vivo e quais as suas causas. Popp não admitia que o processo de comunicação dentro do organismo se devesse a um mecanismo puramente de ordem bioquímica. O certo é que as pesquisas com os biofótons, que redimensionaram a compreensão dos processos básicos da vida, demonstraram que as células do corpo físico são dirigidas por um campo de biofótons que atuam mediante uma coerência espantosa, igual à de um raio laser. A coerência, no fundo, se deve ao processo espiritual de que os biofótons participam. Típicas manifestações anímicas. Ideoplastia. Do grego ideu mais plastos masia. Significa modelagem da matéria pelo pensamento. O termo foi criado em 1860 por Idorand, da cidade de Gruz, que lhe emprestou o sentido de sugestibilidade à impressão que o pensamento, num terreno preparado pela sugestão, pode provocar no paciente. Julien Jouix, em 1884, lhe deu novo significado, o da realidade fisiológica. De Bejetsinoukas, por reputá-lo etimologicamente impróprio, inexato e de nenhuma necessidade científica, recomendou, no Congresso de Paris, o seu banimento. Anagnosia. Do grego anagnosis masia. Significa leitura supranormal de textos ocultos. O termo e definição são de autoria de Stanley Bratt, notável pesquisador psíquico inglês, que o subdivide em 4 classes. 1. Paragnosia, leitura, com contato, de um texto oculto. 2. Perianagnosia, leitura de um texto nas circunvizinhanças. 3. Proanagnosia, conhecimento de um texto que ainda não foi escrito ou impresso. 4. Teleanagnosia, leitura de um texto a grande distância. Autocuspia. Do grego autos mais scopeimasia. Significa percepção por parte do indivíduo, dos órgãos do seu organismo. Atribui-se a criação do termo ao Dr. Paul Solier, vide, Les Phénomènes d'autoscopie, ed. Payot, Paris. Charles Richet, porém, em seu Traité de Metapsychique, 1922, afirma que o pesquisador Charles Ferret, em Notes sur hallucinations autoscopicas, usar o vocábulo pela primeira vez. Enquanto isso, Eugène Osti, do Instituto de Metapsíquica de Paris, preferiu adotar o termo autovisão. Bilocação. Fenômeno pelo qual o espírito, em estado de transe profundo ou momentâneo, ou no momento da morte, transporta-se, biloca-se, com aparência de realidade ou tangibilidade real, de um lugar para o outro. É o mesmo que autotelediplosia, desdobramento e bicorporeidade. Autopremonição. Faculdade de conhecimento, por parte do percipiente, de acontecimentos que lhe dizem respeito, como o dia da morte, doença, acontecimentos trágicos e alegres. Clarividência. Entende-se por clarividência o conhecimento extrasensorial de fatos objetivos dos quais não fomos informados,
sendo que a percepção pelos sentidos comuns é excluída. Esses fatos devem, pois, fugir, completamente, à ação dos sentidos, quer estejam esses acontecimentos perto do sensitivo, criptoscopia, conhecimento abnormal de coisas ou escritos ocultos, quer estejam a uma distância que os tornam inacessíveis aos sentidos, telescopia, visão abnormal, a distância de coisas ou pessoas, quer estejam afastadas no tempo, clarividência no tempo. No último caso, é necessário, ainda, distinguir a evidência no passado, retroscopia, a evidência no futuro, profecia. Criptestesia ou telepatia. A criptestesia, termo criado pelo Dr. Charles Richet, é a faculdade que consiste no conhecimento de fatos ou coisas, conhecimento esse que o paciente tem pela percepção paranormal, estímulos psíquicos e anímicos, e, não, pelos órgãos sensoriais. A criptestesia é, nada mais nada menos, que a telepatia de Frederic Myers, um dos fundadores da famosa SPR. Society for Physical Research, 1882. Campo medianímico. É o espaço existente, nas experiências de pequenas levitações, entre as mãos do sensitivo e objeto levitado. Por esse espaço, atravessa a corrente fluídica. É a expressão de Julien Choroix, do Instituto de Psicologia Geral de Paris. Criptomnésia. A criptomnésia é um fenômeno que se apresenta com aparente característica de telepatia e da psicometria. Entretanto, ele possui tipicidade própria, específica. É termo criado pelo Dr. Theodore Flournoy, professor de psicologia da Universidade de Genebra, Suíça. É a faculdade supranormal de leitura na mente dos pacientes, de fatos e ideias, conhecidos deles em outros tempos. É, então, a faculdade consistente no conhecimento oculto na subconsciência dos pacientes. As teorias sobre a criptomnésia tendem a anular a sua fonte primordial, a reencarnação. Na realidade, as informações prestadas pelo sensitivo, normalmente em transe hipnótico, deverão ser minuciosamente investigadas, descontando-se dados eventuais de datas e lugares. A suposição de que o paciente tenha baseado a sua história em livros, revistas, filmes, documentários de TV, programas de rádio etc., que leu ou a que assistiu, durante um período de sua existência, não descaracteriza, de modo nenhum, o fenômeno da criptomnésia. Parasinesia. Levitação de objetos com contato do sensitivo. Telecinesia. Movimento de objetos sem contato do percipiente, a longa ou a curta distância. Metergia. É ação ou exteriorização supranormal, variada e complexa, produzindo deslocação ou movimento de objetos à distância e produção de efeitos orgânicos no próprio sensitivo. Divide-se em metabiose e metideogenia. Metabios. Produção em organismos vivos, por meios paranormais, de efeitos orgânicos ou biológicos. Personismo. De personamaismo. Atribuem-se a personismos fenômenos psíquicos inconscientes que se produzem nos limites na esfera corporal do sensitivo. É o desdobramento da consciência. Produzem-se no sonambulismo e, no que Pierre Janet chamou de automatismo psicológico ou prosopopese de René Sudre. Pictografia. Faculdade mediúnica ou anímica em que o percipiente produz desenhos ou pinturas. É o mesmo que pneumatografia figurada. Psicocinesia. Influência direta que o agente, sem nenhum contato direto ou pessoal, atua sobre a matéria física. Psicometria. Conhecimento do passado, do presente e da personalidade humana pela clarividência e por intermédio de contato com objetos pertencentes à época ou às épocas que o experimentador deseja conhecer. O termo e criação do Dr. J. Rhodes Buchanan, médico norte-americano, em 1849. A obra que trata do assunto é a que publicou em Boston,
USA, sob o título A Manual of Psychometry, The Dawn of a New Civilization. Transposição. Do latim transpositionem, faculdade supranormal de percepção de coisas fora dos sentidos normais. Pode ser classificada como transposição de cores, transposição de gosto, transposição de sentidos. Desdobramento do perispírito em estado de vigília. A esse fenômeno de natureza anímica se deu o nome de homens duplos. Levitação. Admitem alguns autores que levitação tem uma origem eminentemente mediúnica. Outros, porém, creem que ele tenha, também, uma gênese psíquico-anímica. Eis, em síntese, como o pesquisador português Dr. Martins Velho explica o fenômeno, afirmando que na levitação de corpos humanos as leis que regulam a gravidade não se alteram, nem se destroem. No caso, simplesmente a força da gravidade opõe-se outra força aproximadamente igual que permitiu ao corpo flutuar. Essa força é a força psíquica, ou a do sensitivo, ou a de um espírito desencarnado. No primeiro caso, o fenômeno é anímico, no segundo o fenômeno é mediúnico. Sonambulismo. Do latim somnus igual sono mais ambular igual marchar, passear. Estado de emancipação da alma mais completo que o sonho. O sonho é um sonambulismo perfeito. No sonambulismo, a lucidez da alma, isto é, a faculdade de ver, que é um dos atributos da sua natureza, é mais desenvolvida. Ela vê as coisas com mais precisão e nitidez, o corpo pode agir sob o impulso da vontade da alma. Sonambulismo natural. O que é espontâneo e se produz sem provocação e sem influência de nenhum agente exterior. Sonambulismo magnético ou artificial, o que é provocado pela ação que uma pessoa exerce sobre outra por meio do fluido magnético. Soniloquia. No latim somus igual sono mais loqui igual falar. Estado de emancipação da alma, intermediária entre o sono e o sonambulismo. Aqueles que falam dormindo são sonílocos. Allan Kardec rotula de noctambulo do latim nox, noctis igual a noite mais ambulare, marchar, passear, aquele que marcha ou passeia durante a noite, dormindo. Entretanto, ele sugere que se adote, em tais casos, a expressão sonâmbulo, uma vez que noctambulo e noctambulismo não implicam, de modo nenhum, a ideia de sono. Dermoótica. Dermoótica é a palavra usada para descrever a capacidade que certas pessoas têm de ver através da pele e das pontas dos dedos. Transe. Do latim transir igual passar de um estado a outro. Seria uma condição do sono aparente ou inconsciente, com marcantes características fisiológicas. A verdadeira natureza do transe é desconhecida. Cada sensitivo apresenta, no particular, características específicas. Daniel Douglas Home, o mais notável médium da era kardeciana, afirmou, perante a Sociedade Dialética de Londres. Glossolalia. Vocábulo criado pelo professor Theodore Flournoy para rotular a manifestação de pseudolínguas, falsas xenoglossia, elaboradas nos recessos subconscienciais do próprio médium. Não se trata de desdobramento ou dissociação de personalidade secundária, sugerido pelo psicólogo William James, o que caracterizaria um processo tipicamente anímico. Aí, o indivíduo expressaria o conhecimento de uma ou mais línguas que ele falou em existência pregressa. Biopausia. É o domínio e a neutralização das funções orgânicas. Os fenômenos do faquirismo, quando verdadeiros, incluem-se nesta categoria. Pirovasia. É o fenômeno da incombustibilidade paranormal. Ação de suportar o fogo sem dor e sem danos físicos. O médium Daniel Douglas Home apresentava essa insensibilidade ao fogo. Fotografia psíquica. Um dos sensitivos mais importantes no campo da fotografia psíquica foi o ascensorista norte-americano, do Kansas, Ted Serious. Tela panorâmica. O professor Ernesto Bozano admite 3 categorias de tela panorâmica, em que o indivíduo,
Na iminência da morte, estando ou não um moribundo, vê decorrer, como se fosse numa tela cinematográfica, toda a sua vida pregressa, desde a infância até aquele crucial momento. Telepsicomagnetoterápico. Consiste na projeção fluídica do magnetizador, a qual tem ação curativa. Transfiguração. A transfiguração, também conhecida por endometaplasia, é um dos fenômenos mais raros do psiquismo experimental. Pode ser mediúnica ou anímica. Ectoplasma. O vocábulo ectoplasma é criado do professor Charles Richet, Prêmio Nobel de Medicina, de 1913, para designar a substância que os médiums expelem pela boca, nariz, ouvidos, órgãos sexuais e pelos poros, como tênues fios de energia vital, que servem para a realização de extraordinários fenômenos de ordem física. Magnetismo. Magnetismo é conhecido desde as mais remotas eras. Formava uma parte da magia ou ciência dos sábios de outrora. Os livros sagrados dos antigos ocultos, os hieróglifos do Egito. Kirliangrafia. Em 1935, em seu livro Teoria Eletrodinâmica da Vida, o médico norte-americano Harold Saxton Bull, da Universidade de Yale, descobriu um envoltório energético nos seres vivos e até chegou a chamá-la de campo ele igual LIF, vida. Em 1939, na antiga URSS, Semyon Davidovich e Valentina Shizanfovna-Kilian inventaram uma máquina que conseguia fotografar um halo energético em torno dos corpos dos seres humanos, dos animais, dos vegetais e, até mesmo, dos minerais. Nascia, assim, a kirliangrafia. Diapsíquica dermográfica. Fenômenos de desenhos na pele do próprio sensitivo que concentra o pensamento, desejando esta ou aquela dermografia, e o fenômeno se produz. Assemelha-se à estigmatização ou intrussomatismo. Elongação. Fenômeno de ectoplasmia em que o corpo do médium se incompride em alguns centímetros, como ocorreu muitas vezes com Daniel Dundlosholm. Este tipo de fenômeno foi observado em algumas sessões experimentais dirigidas pelo sábio inglês William Crookes. Hiperestesia. Do grego hiper mais estesismasia. Sensibilidade aguçada de alguns percipientes. É a hiperacuidade dos sentidos normais, na definição do Dr. Eugênio Osti. Faculdade que possibilita certos percipientes, em tocando um objeto qualquer, revelar o seu conteúdo. Um dos maiores sensitivos hiperestésicos do mundo foi Polonês Stepan Soyecki, pesquisado por Julian Chorowicz e por Gustav Geley. Metacinesia. Do grego meta mais kinesis maisia. Fenômenos de deslocamento de objetos. A metacinesia, sendo uma das divisões da metergia, compreende duas modalidades. Paracinesia. Telecinesia. O biômetro de Hippolyte-Baraduc. H. Baraduc, desencarnado em 1999, autor de várias obras sobre magnetismo, em que se destaca a iconografia de La Force Vitale Cosmique Ore, fabricou um aparelho denominado fotômetro, com o qual conseguiu medir a força psíquica. Psicotrônica. A psicotrônica surgiu a partir de 1960. Tentava-se sintetizar as pesquisas desenvolvidas por investigadores em várias partes do mundo, preocupados em estabelecer as interconexões entre energia, matéria e consciência. O vocábulo psicotrônica é constituído de dois vocábulos: psiche é igual espírito mais tron igual instrumento. Premonição. A premonição, modernamente rotulada de paragnose, é o conhecimento além dos limites sensoriais. É o mesmo, ainda, que antevisão, prenúncio, presciência, profecia etc. Déjà vu e a premonição. A experiência relatada de déjà vu sugere o que o Dr. J. B. Heine rotula de percepção extrasensorial precognitiva. Exemplo: uma pessoa que penetra em sua cabina para uma primeira viagem transoceânica,
Imediatamente exclama já tê-la visto, nos mesmos detalhes, sem nunca ter examinado fotografias dela, nem nunca ter pisado num navio. Talvez, especulam os pesquisadores, o percipiente tenha tido um sonho precognitivo, esquecido e, contudo, bastante resistente em sua memória latente para produzir uma experiência de reconhecimento. Diapsíquica. Do grego dia mais psique mais ia. É a denominação de Emile Boirac, incerta em ele avenir de ciências psíquicas. É a comunicação de espírito a espírito, estejam eles encarnados ou desencarnados. Boirac tenta diferenciar o termo de telespsiquia, que seria a transmissão do pensamento a longa distância. Fim.